Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 20 de novembro. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O homem nobre, Jesus, na parábola aqui deste evangelho de hoje, este homem nobre é Jesus, que viaja para um país distante, que é a casa do Pai, para conseguir o título de rei, a sua morte. E volta depois, a ressurreição, para o julgamento de todos nós. E o povo mau não aceita o Messias. Não queremos que este homem reine sobre nós. E o final da parábola insinua o final trágico desses ingratos, que não reconheceram Jesus. Os empregados que fazem frutificar as 100 moedas tomarão parte no governo do reino. O empregado inútil e medroso que nada produziu não terá parte no reino. Deus procura em nós os frutos, as boas obras, com base nas qualidades, nos dons que Ele mesmo nos concedeu a cada um de nós. Cada um tem os seus dons e deve os colocar em prática. Deve fazer com que frutifique, com que dê muitos frutos para o reino de Deus. Usar esses dons, esses talentos para o bem, em favor do reino de Deus, e dê muitos frutos. Deus procura em nós esses frutos, as boas obras. Então, a sentença conclusiva é um programa para os membros da comunidade cristã. A todo aquele que tem, lhe será dado ainda mais. No reino de Deus, quem produz tem dentro de si o tesouro, a pérola. Quem não produz está vazio por dentro. Devemos então produzir frutos para o reino de Deus, mas para isso devemos estar ligados a este tronco. Nós somos os ramos. Sozinhos, os ramos nada produzem, devem estar ligados à árvore e ao tronco para se alimentarem e aí sim produzirem muitos frutos. Os talentos, as graças, os dons são provenientes de Deus. E se estivermos ligados a esta
videira, teremos a verdadeira vida e vamos sim conseguir colocar em prática esses dons em favor do reino dos céus. Para isso, depende de duas coisas: estarmos ligados a este ramo, atentos à vontade de Deus em nossa vida e, acima de tudo, colocar em prática, colocar os dons, os talentos em favor do reino dos céus.